Você já parou para pensar como seria viver um inferno eterno, aprisionado em um carro no fundo de um lago escuro? Essa é a história de João, condenado por um crime terrível e agora lutando para escapar de uma punição demoníaca. Quer saber como ele conseguiu sair dessa prisão aquática e enfrentar horrores ainda mais inimagináveis? Então você não pode perder este vídeo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma história de terror e sobrevivência que vai te deixar arrepiado. Imagine estar preso em um carro, no fundo de um lago, sem saber se está ali há dias, meses ou até anos. Essa foi a realidade de João, que cometeu um crime terrível e acabou sofrendo uma punição demoníaca que o deixou à beira da loucura. Mas sua luta por liberdade está apenas começando. Vamos acompanhar cada momento de tensão, desespero e esperança enquanto João enfrenta monstros aquáticos, visões horríveis e desafios sobrenaturais. E claro, não vamos esquecer do demônio de terno escuro que está sempre à espreita. Prepare-se para uma jornada intensa pelo reino infernal. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para apoiar nosso trabalho. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E deixe nos comentários o que você achou dessa história assustadora. Não sei quanto tempo fiquei preso naquela cela aquática. Um mês, um ano, uma década? Não havia como medir o tempo. 2 anos antes de minha morte, cometi um crime terrível e agora estava sofrendo uma punição irônica, cortesia do ser demoníaco que controlava este reino infernal. Fui submetido a seu teste distorcido, mas os resultados eram inconclusivos. Então, fui mandado para aquele carro lacrado no fundo de um lago escuro, deixado apodrecer enquanto eles consideravam meu destino. Fiz de tudo para escapar daquele inferno, chutando o para-brisa, até que minha perna doesse, tentando rasgar o estofamento do banco de trás e tentando desmontar o interior do carro com as mãos nuas. Trabalhei freneticamente por horas, até que minhas mãos ficaram cruas e sangrando. Mas então, pisquei e tudo voltou ao normal. Tentei acabar com tudo algumas vezes, batendo minha cabeça no painel, tentando rachar o crânio, mas não importava o quão gravemente me machucasse. A mesma coisa acontecia toda vez. Eu não conseguia morrer, e sempre que recuperava a consciência, todos os meus ferimentos estavam milagrosamente curados. Dizem que o inferno são os outros, mas para mim era a monotonia e a solidão. No final, desisti de todas as tentativas de suicídio ou fuga, e só me restaram meus pensamentos. Não sei quanto tempo levou para minha sanidade se esvair. Passava horas ou até dias inteiros olhando para as águas escuras e comecei a ver coisas. Monstros horríveis nadando no fundo do lago, olhando para mim através da escuridão com olhos predatórios, esperando ansiosamente qualquer oportunidade de devorar minha carne. Houve momentos em que teria me alegrado se as bestas me tivessem matado, mas o vidro entre nós era impenetrável. Outras vezes, juro que vi algo no meu retrovisor, saltando ao avistar um rosto fantasmagórico no banco de trás. Às vezes a minha ex-namorada, Ana, outras vezes era minha vítima, Fábio, e ocasionalmente via o demônio de terno escuro que me havia banido para cá. Uma entidade com olhos em espiral, como vórtices, que me assustava mais que qualquer outro horror. Estava enlouquecendo ou os demônios estavam apenas me provocando? Não conseguia dizer, e no fim das contas, nem me importava muito. Tudo o que eu queria era que aquele inferno acabasse. Mas, com o passar do tempo, comecei a perder as esperanças, temendo que os demônios tivessem se esquecido de mim e eu ficasse preso ali para sempre. Portanto, não posso descrever o choque que senti quando, com um simples piscar de olhos, fui transportado para outro lugar. Meu coração disparou enquanto olhava pelo para-brisa rachado e via a estrada à frente. Ainda estava no carro, mas o veículo não estava mais no fundo daquele lago amaldiçoado. Em vez disso, o carro estava em uma estrada estreita e abandonada à noite, cercado por uma floresta escura de ambos os lados, com a única iluminação vindo dos faróis do veículo. Entrei em pânico, com medo de sair da estrada e bater em uma árvore.
Mas nada aconteceu quando segurei o volante e pisei no freio. Eu não tinha controle sobre o veículo, que parecia estar dirigindo sozinho. Respirando fundo, me recostei no banco e observei meu novo ambiente, percebendo que estava totalmente indefeso e à mercê de qualquer entidade infernal que me tivesse em suas garras. O carro dirigiu por quilômetros, a estrada contorcendo-se e entrando cada vez mais fundo na floresta escura e sinistra. Tentei me concentrar na estrada, temendo o que veria além da linha das árvores, mas às vezes não conseguia deixar de olhar para o abismo sinistro. Quando fazia, jurava que conseguia ver sombras se movendo pela mata, criaturas não identificadas com olhos vermelhos ardentes que me observavam de perto enquanto eu progredia por seu reino escuro. A estrada me lembrava a fila de almas condenadas presas entre a luz e o vórtice. Se aquele havia sido meu primeiro teste, este seria o segundo? Se não, qual diabos era o propósito disso? Logo obtive uma resposta, digamos, parcial. Meu carro possuído virou uma curva e me encontrei cara a cara com uma cena horrível. Havia outro carro estacionado no acostamento, idêntico ao meu. Não que fosse da mesma marca e modelo, mas uma cópia exata, até o para-brisa rachado e a amassadura no capô. Meu queixo caiu quando meus faróis iluminaram duas figuras escuras na parte de trás do veículo estacionado, carregando o que claramente era um corpo para o porta-malas. A primeira era meu sósia, um duplo exato, à primeira vista pelo menos, e a segunda figura era Ana, minha ex-namorada e cúmplice nesse crime. Eu estava revivendo meu pior momento, a noite em que matei Fábio em um atropelamento e fuga bêbado, e conspirei com Ana para fazer seu corpo desaparecer. Continuei assistindo a reencenação macabra se desenrolar enquanto meu veículo passava pelo local do acidente. Meu sósia e a cópia de Ana ignoraram meu carro até o último segundo, quando olharam para cima e encontraram meu olhar, seus olhos pretos como os de um tubarão. Desviei o olhar em horror chocado, concentrando-me na estrada enquanto meu carro continuava dirigindo. Não podia olhar para trás, mas essa etapa da minha jornada estava quase completa. A floresta do lado direito da estrada deu lugar a um corpo d'água escuro, que reconheci muito bem. Meu coração afundou ao temer que os demônios me mandassem de volta para o fundo do lago. Mas não foi isso que aconteceu. Percebi uma casa de barco ao lado do lago, com uma luz fraca emanando de dentro da estrutura de madeira. E de repente o carro parou no acostamento, cerca de 20 ou 30 metros da casa de barco. Ouvi um clique repentino e fiquei atônito ao perceber que as portas do carro agora estavam destrancadas. Mal podia acreditar. Eles estavam me libertando da minha prisão, e parte de mim temia uma armadilha. Queria ter tempo para pensar em meu próximo passo, mas a situação se deteriorou rapidamente. Vi movimento de soslaio. Virei a cabeça a tempo de ver uma grande criatura humanoide lançando-se dos galhos mais altos de uma árvore, revelando um grande par de asas ao gritar alto e levantar voo. O monstro sombrio desapareceu do meu campo de visão por um momento, mas então houve um estrondo pesado no meu carro quando a criatura pousou. Gritei quando a besta alada gritou de excitação e começou a arranhar o teto. A criatura era poderosa, e suas garras eram mais do que capazes de cortar metal. Sabia que não demoraria muito para que atravessasse, e só tinha uma chance. Abri a porta do motorista com uma mão trêmula. Pulei do carro e comecei a correr. Não deveria ter olhado para trás por cima do ombro, mas não consegui me controlar. A besta era uma criatura semelhante a uma gárgula alada, com uma envergadura impressionante. Orelhas grandes e pontiagudas e olhos demoníacos ardentes. Ela continuou arranhando o teto do carro por um momento, sem perceber que eu já havia escapado. Mas a besta logo percebeu seu erro, uivando como uma alma penada ao me lançar um olhar assassino, estender suas asas e decolar. Continuei correndo o mais rápido que minhas pernas conseguiam. Só havia um lugar para onde eu podia ir. A casa de barco. Não achei que conseguiria, mas de alguma forma percorri a distância, enquanto a besta gritando corria em minha direção. Vi a porta da casa de barco aberta e corri direto para ela, pulando os últimos metros quando a gárgula desceu, suas garras a poucos centímetros das minhas costas. Caí pesadamente no chão de madeira, me levantei e bati a porta atrás de mim.
Não esperava que isso impedisse a besta, mas para meu espanto, observei pela janela tipo o portal da porta enquanto a gárgula uivante recuava, batendo suas asas ao voltar para as copas das árvores. Respirando fundo, me virei para encarar um novo horror ao examinar meus arredores. O interior da casa de barco tinha a forma de um bar decadente, completo com serragem no chão e o cheiro de álcool derramado, e algo muito pior. Era escuro e dilapidado dentro do bar, e certamente não era o tipo de lugar que eu teria frequentado durante meus dias de bebedeira. No entanto, o interior desagradável do bar não me preocupava, pelo menos não tanto quanto a figura assustadora e familiar parada atrás do balcão. Fiquei paralisado de horror atônito ao observar a entidade demoníaca limpando casualmente os copos atrás de um balcão vermelho sangue e com um bar abastecido com garrafas verdes sem rótulos. Ele olhou para cima quando me viu. Seus impossíveis olhos em espiral me colocaram em transe, me deixando sob seu feitiço escuro. Ele formou os lábios em um sorriso, digamos assim, embora certamente não me deixasse tranquilo. E então ele falou com uma voz profunda, quase divina. Ah, João, estou tão feliz que você conseguiu chegar. Você deve estar com sede depois de sua jornada. Deixe-me oferecer uma bebida. Por minha conta, é claro. Fiquei intrigado com as palavras do Homem das Sombras, e não convencido por sua suposta acolhida amigável. Da última vez que conversei com esse demônio, ele me confinou à minha prisão aquática, me avisando que um destino muito pior poderia me aguardar. Naturalmente, estava aterrorizado com a entidade, e não queria ter nada a ver com ela. Certamente não queria aceitar uma bebida desse demônio. No entanto, agora estava totalmente sob o controle do Homem das Sombras, e antes que eu percebesse, estava andando lentamente em direção ao balcão. Meus pés se movendo, embora meu cérebro estivesse gritando, pare! Cheguei ao balcão, mas não ousava olhar nos olhos espirais hipnóticos do Homem das Sombras. Mantive a cabeça baixa, concentrando-me no paletó de veludo e gravata borboleta acumulados do demônio, observando suas mãos ossudas enquanto ele pegava 2 copos e uma garrafa verde não identificada da prateleira superior. Uísque com gelo. Esse é seu veneno, certo? Perguntou ele. Abri meus lábios trêmulos, lutando para falar em resposta. Eu não... Mas ele não me deu a chance de terminar, pois cuidadosamente serviu 2 copos de uísque suave e os empurrou para mim, sobre o balcão. Aqui está, João. Um uísque grande para você e o mesmo para seu amigo ali. Seu dedo ossudo apontou para o canto da sala e me virei para encarar a figura sentada sozinha em um camarote escuro, com a cabeça erguida, me olhando. Meu coração batia forte no peito e meu corpo tremia, mas não posso dizer que fiquei surpreso. Os olhos escuros que me olhavam pertenciam a Fábio, o homem que eu havia matado há 2 anos antes de conspirar com Ana para me livrar de seu corpo. Da última vez que o vi, Fábio estava sendo arrastado para as sombras por uma gangue de demônios sanguinários. Tinha certeza de que o rasgariam em pedaços. Mas aqui estava ele, sentado no bar e aparentemente me esperando. Hesitei por um longo momento enquanto nossos olhares se encontravam. Não queria ir até Fábio, mas não conseguia fugir disso. Tinha cometido um grande erro contra esse homem e agora precisava fazer as pazes, ou pelo menos tentar. Respirei fundo, abaixando a cabeça enquanto atravessava o chão coberto de serragem, minhas mãos tremendo ao lutar para segurar os 2 copos. Ao me aproximar, pude ver o rosto mutilado de Fábio, sua testa ainda coberta de sangue seco, como estava da última vez que o vi. Quando Fábio nos confrontou anteriormente na rodovia, ele tentou estrangular Ana, e eu, em um ataque de fúria. Me perguntei se ele ainda desejava vingança contra mim. Não culparia Fábio se ele o fizesse, mas não havia como prever as intenções do espectro por seus olhos frios e sem emoção. Fiquei em pé sobre a mesa por um longo momento, encontrando seu olhar e resistindo ao impulso de recuar em desgosto por seus ferimentos horríveis. A tensão era quase insuportável e me vi incapaz de falar. No final, foi Fábio quem quebrou o silêncio, dizendo: Sente-se, João. Ele apontou para o banco de madeira do lado oposto da mesa. Hesitei por apenas um segundo antes de me sentar e colocar os 2 copos na mesa.
Fábio acenou com a cabeça antes de usar sua mão direita torta para pegar desajeitadamente seu copo e erguê-lo. Então, João, que tal tomar uma bebida comigo? Meu queixo caiu ao olhar para o copo à minha frente, sentindo-me doente ao sentir o cheiro forte do licor marrom que ele continha. Olhei para os olhos mortos de Fábio, balançando a cabeça vigorosamente enquanto balbuciei minha resposta. Eu não bebo, Fábio. Parei depois. O quê? Fábio interrompeu impacientemente. Você parou de beber depois de me matar enquanto dirigia bêbado? Bem, isso não importa mais, não é? Desviei o olhar do espectro, lutando para controlar minhas emoções enquanto eu continuava olhando para o copo. Eu não posso... Foi minha resposta patética. Tenho medo de ter que insistir, João, respondeu Fábio, enquanto seu tom repentinamente se tornou hostil. Olhei para cima e vi seu rosto pálido e emaciado, franzido de raiva. Sabia por experiência própria como Fábio podia perder a paciência rapidamente. Então me submeti aos seus desejos, segurando meu copo com uma mão trêmula e o levantando para encontrar o de meu companheiro improvável. Saúde! Exclamou Fábio, mais amigavelmente ao chocar seu copo contra o meu. Observei enquanto ele bebia sua bebida de uma vez, engolindo pela boca negra e aberta. Pausei por um segundo antes de fazer o mesmo, tossindo quando o licor forte desceu pela minha garganta. Mas então algo extraordinário aconteceu. Senti uma energia bruta fluindo pelas minhas veias. Uma explosão de adrenalina que cortou meu medo e me deu uma confiança e esperança renovadas. E então olhei para a mesa e vi Fábio transformado. Ele não era mais um cadáver mutilado e ambulante. Em vez disso, Fábio foi restaurado à sua antiga forma, o jovem e vibrante. Ela está... Fábio assentiu ameaçadoramente, como se estivesse antecipando essa pergunta. Ana está em um lugar ruim agora, mas ela não está além da redenção. Podemos ajudá-la, correção. Devemos ajudá-la. Achei que Fábio estava brincando, mas quando olhei em seus olhos, vi que ele estava falando sério. Mas por que Fábio queria ajudar Ana? Ela era minha ex-namorada, a mulher que eu já amei de todo o meu coração. Mas meus sentimentos por ela agora eram complicados. Não gostei da ideia de ela estar sofrendo, mas não conseguia esquecer como ela se comportou na rodovia, jogando nós dois para salvar a própria pele. Pensei em esconder esse fato de Fábio, mas já havia tantas mentiras. Você sabe que ela mentiu? Murmurei. Ela mentiu para você, Fábio. Ele não pareceu surpreso com essa revelação, e sua resposta me confundiu ainda mais. Ana mentiu sobre algumas coisas, mas não sobre tudo, respondeu ele. O que você quer dizer? Perguntei intrigado. Fábio franziu a testa como se não entendesse minha pergunta. Você não se lembra como morreu? Perguntou cautelosamente. Meu cérebro doía enquanto tentava desesperadamente pensar. Passei tanto tempo dentro daquele carro amaldiçoado, tentando me lembrar dos detalhes da minha morte. Havia lembranças fugazes, mas nada sólido. Por mais que tentasse, não conseguia preencher as lacunas. Eu me lembro de estar em um carro, foi minha resposta final e incerta. Acho que estive em um acidente? Fábio pareceu visivelmente triste naquele momento, como se realmente sentisse simpatia por mim. Você não teve um acidente de carro, confirmou ele, mas não se preocupe com isso agora. Temos que ir. Ir para onde? Perguntei, enquanto minha frustração aumentava. Ir buscar Ana, respondeu Fábio com firmeza. Ela precisa da nossa ajuda. E, prometo, João, você encontrará as respostas que procura em nossa jornada. De repente, Fábio se levantou da cadeira e começou a andar em direção ao bar, virando a cabeça brevemente para me olhar antes de prosseguir. Continuei sentado no camarote, confuso e inseguro, mas percebendo que Fábio queria que eu o seguisse. Estava com medo do que estava por vir, mas não queria ficar ali no limbo. Lancei um olhar para o homem das sombras, evitando os globos espirais que ele tinha no lugar dos olhos. Não sabia se podia confiar em Fábio, mas com certeza não queria ficar aqui com ele. E então, me levantei com as pernas tremendo e segui cautelosamente os passos de Fábio. Evitei deliberadamente o olhar do homem das sombras enquanto caminhava,
mas notei como ele voltou casualmente à tarefa de limpar o balcão, aparentemente nos ignorando. Mas quando Fábio e eu passamos pelo balcão, ele nos chamou amigavelmente, dizendo: "Boa sorte, cavalheiros." Fábio seguiu para a saída dos fundos atrás do bar, colocando os dedos na maçaneta da porta antes de virar a cabeça para me encarar. Sua expressão ainda mortalmente séria ao fazer um aviso severo. "Lembre-se apenas de uma coisa, João. Temos uma missão específica e não podemos nos distrair. Ambos estamos ligados a Ana. E ela é quem vamos salvar. Encontraremos outras almas perdidas durante nossa odisseia, assim como na rodovia. Mas não podemos salvá-las. Todas estão lutando suas próprias batalhas e encontrarão seu próprio caminho no fim." "Entendeu?" Assenti com a cabeça, embora não entendesse completamente as regras. Não sabia o que estava me esperando, mas não tinha muita escolha a não ser seguir a liderança de Fábio. Saímos pela porta de carvalho maciço e fomos atingidos instantaneamente por um calor sufocante e uma chuva forte que caiu sobre nossas cabeças. Ainda era noite, mas o vasto corpo d'água diante de nós estava fracamente iluminado pela pálida luz da lua. Mas o que chamou minha atenção foi a ilha substancial que ficava ao norte, sobre a qual foi construído um castelo medieval com altas muralhas defensivas e uma torre redonda de pelo menos 100 metros de altura. Olhei para aquela torre distante por um longo momento, concentrando-me em uma luz fraca em uma janela alta. Não consigo descrever meus sentimentos ao observar aquela luz ardente. Já estive em muitas situações difíceis e testemunhei muitos horrores, mas senti que havia uma maldade absoluta dentro daquela torre. Uma monstruosidade além da minha imaginação modesta. E estava nos observando. Não sei como soube disso, mas de alguma forma soube. Essa entidade escura estava monitorando de perto nosso progresso por seu reino, e certamente não deu as boas-vindas à nossa presença ali. Fiquei paralisado sob a chuva cortante, incapaz de desviar meu olhar da torre sinistra. Estava ciente de uma tempestade distante que parecia estar se aproximando de nós, com trovões distantes e raios que agrediam meus sentidos. Todos os meus instintos me diziam para virar e correr, mas Fábio me deu força, agarrando meu braço firmemente e me forçando a olhar em seus olhos. "Precisamos chegar à ilha", disse ele com firmeza. "Temos que fazer isso, por Ana." "Por Ana", repeti incerto, enquanto desviava o olhar do horizonte e seguia meu aliado improvável ladeira abaixo, em direção à beira do lago. Vi um pier que ia para a água escura. Parecia muito familiar, mas tentei não pensar nisso. No fim do pier, havia um pequeno barco a remo pilotado por uma figura escura vestida de preto da cabeça aos pés, seu rosto escondido por um capuz que cobria sua cabeça. Fábio desceu o pier e foi em direção ao barco que esperava, mas naturalmente hesitei, olhando com suspeita para a figura encapuzada enquanto questionava suas intenções. Fábio se virou para me encarar, suspirando visualmente ao notar minha hesitação. "Vamos, cara!" exclamou ele, elevando sua voz para ser ouvido por cima da tempestade. "Este é o único jeito de atravessar a água." Respirei fundo antes de prosseguir. Tomamos nossos lugares a bordo do pequeno barco, e tentei ao máximo não olhar para o piloto encapuzado enquanto partíamos. Tive medo de imaginar o que ele escondia debaixo de seu capuz. Não sei como o barco se impulsionava. Não estávamos remando e não havia motor visível, mas ainda assim nos movemos constantemente pela lagoa escura, nos aproximando lentamente da ilha amaldiçoada. A superfície da lagoa estava sendo bombardeada por gotas de chuva, mas, caso contrário, a água estava parada. Pelo menos, no começo. Olhei para baixo, para a água escura, e vi as primeiras ondulações quando criaturas ainda não identificadas começaram a emergir das profundezas. Dei um grito quando vi a primeira delas. Um cadáver em decomposição, de alguma forma ainda vivo, apesar da pele e da carne caindo de seu corpo. A criatura zumbi cheirava mal, seus olhos mortos cheios de raiva e fome enquanto se concentravam em nosso barco e nadavam furiosamente em nossa direção. Temi o que o espectro faria conosco, mas um momento depois, um segundo cadáver rompeu a superfície, atacando imediatamente o primeiro. Em breve, os dois zumbis estavam se dilacerando com as mãos e unhas nuas, rugindo como animais selvagens e se desmembrando lentamente,
até que os restos em decomposição afundaram abaixo da superfície. Essa cena logo foi replicada em todo o lago e em todos os lados de nosso pequeno barco, quando dezenas de zumbis gementes emergiram e lutaram violentamente uns contra os outros, rasgando corpos em pedaços e enchendo o lago de sangue. Alguns conseguiram lutar contra a multidão de corpos, aproximando-se desesperadamente de nosso barco com os braços estendidos. Mas nosso piloto encapuzado logo os afastou, sibilando como um gato e assustando os mortos, forçando-os a voltar para debaixo da água. Depois de um tempo, não temi mais os zumbis. Em vez disso, senti pena deles, mas me lembrei das palavras de Fábio. Não podíamos ajudar essas pessoas e tínhamos que nos concentrar em nossa missão. Felizmente logo navegamos pelo Lago dos Mortos, embora nossa situação certamente não tenha melhorado ao chegar à ilha. O piloto não iria atracar na costa, então fomos forçados a caminhar pela água rasa para chegar à praia. Não olhei para trás quando o barco nos deixou para trás. Subimos a encosta íngreme e lamacenta da praia, subindo até o topo, onde testemunhamos o castelo monstruoso em toda a sua glória terrível. As muralhas altas e grossas eram cercadas por um fosso defensivo, com uma ponte levadiça, permitindo que atravessássemos. Os portões pesados estavam abertos, mas o castelo estava longe de ser indefeso. Olhei para o topo das muralhas, aterrorizado ao ver monstros alados empoleirados nas torres, olhando para nós com intenção assassina em seus olhos vermelhos e brilhantes. Reconheci as bestas, notando sua semelhança com o monstro que me atacou na floresta. Exceto que agora havia muitos deles, 13 na minha contagem rápida, todos nos observando de perto enquanto avançávamos em direção à ponte levadiça. Como sempre, segui a liderança de Fábio, mas senti que ele também estava com medo, notando como seu corpo tremia enquanto ele evitava olhar para as gárgulas. Chegamos à ponte levadiça e começamos a caminhar por ela, nossas botas batendo nas tábuas de madeira enquanto lutávamos para não escorregar na superfície encharcada. Cometi o erro de olhar para baixo, para o fosso profundo. Nas águas escuras abaixo, vi bestas arrebatadoras, predadores presos que certamente sentiam nossa presença acima deles, sem dúvida esperando que Fábio e eu escorregássemos e caíssemos para que pudessem banquetear-se com nossa carne quente. Mas os monstros não identificados no fundo do fosso não eram nossa principal preocupação. Estávamos na metade da ponte, quando ouvimos um grito aterrorizante, vindo de cima de nós. Olhei para cima com medo a tempo de ver várias das gárgulas decolando das muralhas do castelo, estendendo suas asas ao mergulharem em nossa direção, suas garras afiadas estendidas e seus olhos vermelhos ardendo com um fervor predatório. "Corra!" gritou Fábio, enquanto sua compostura fria se quebrava. Não precisei ser informado 2 vezes, pois corri em direção ao portão do castelo com Fábio ao meu lado. Mas não achei que conseguiríamos. A gárgula líder estava a apenas alguns metros de mim, uivando como uma alma penada, ao se preparar para cravar suas garras nas minhas costas. Mas de repente vi um projétil voando, virando-me para ver a flecha atingindo o monstro alado em sua perna direita. A gárgula gritou de dor, abandonando seu ataque ao recuar, voando para cima e de volta para a segurança das ameias. Um momento depois, e uma segunda flecha foi disparada, atingindo outro monstro e penetrando sua carne pálida. Em breve, todas as gárgulas estavam recuando, abortando seu ataque sob fogo. Virei a cabeça, olhando de volta para o fosso, para ver nosso salvador. A figura iluminada pela luz da lua era instantaneamente reconhecível, embora tivesse assumido uma forma diferente. Os globos espirais que ele tinha no lugar dos olhos eram uma evidência morta. Era o Homem das Sombras, exceto que agora ele havia trocado seu smoking por uma armadura e seu pano de bar por uma balestra. Ele acenou para mim ao abaixar sua arma, e eu acenei de volta em agradecimento, embora na verdade estivesse muito confuso. Por tanto tempo, acreditei que essa entidade era meu inimigo, comprometido em me punir por meus pecados. Mas agora ele nos havia salvado. Olhei para Fábio e acho que ele leu meus pensamentos, porque ele imediatamente me ofereceu uma explicação. Ele nos oferece proteção, mas tem seus limites. Estamos autorizados a entrar no castelo, mas precisaremos agir com rapidez. Se não pudermos salvar Ana a tempo,
Todos os três ficaremos presos aqui para sempre. Olhei para Fábio em espanto. Como ele podia ter me escondido isso? O que mais ele sabia que não me estava contando? Estava com raiva e medo, mas também cheio de uma determinação ardente. É difícil de explicar, mas por tanto tempo minha existência tinha sido vazia e sem propósito. Mas agora tinha uma missão, uma chance de redenção. Comecei a entender o que Fábio queria dizer. Senti isso no fundo do meu ser, percebendo que nós três estávamos ligados na morte. Tínhamos que encontrar Ana e trazê-la de volta para casa. Era a nossa única chance de evitar a danação eterna. Entramos pelos portões sem mais incidentes, as gárgulas feridas cacarejando de irritação ao nos observarem das ameias. Mais uma vez, Fábio liderou o caminho. Caminhamos por uma série de vielas estreitas e sinuosas e avançamos mais para o interior do castelo. Meu companheiro conhecia o caminho, então assumi que já tinha estado ali antes. Fábio estava claramente longe de se sentir confortável nesse ambiente. Sua compostura fria agora havia ido embora, enquanto ele corria freneticamente de sombra em sombra, em uma tentativa aparente de permanecer invisível. Segui seus passos, notando como a chuva havia ficado ainda mais forte, a ponto de doer fisicamente quando atingia minha pele. A tempestade estava mais próxima agora também, com o estrondo dos trovões quase ensurdecedor e os raios iluminando temporariamente as vielas estreitas antes que voltassem à escuridão. De vez em quando, olhava para cima para a torre ameaçadora que dominava o horizonte, mas não conseguia suportar olhar por muito tempo. Só podia esperar que o mal que ali residia fosse incapaz de sair. Mas a intensidade do tempo e a urgência das ações de Fábio eram preocupantes, no mínimo. Mas logo, emergimos em uma avenida no sopé da torre e testemunhamos uma cena horrível. Enquanto a chuva caía, uma fila de almas perdidas caminhava sombriamente pelas poças d'água. Vestidos com trapos encharcados, seus pés estavam descalços e seus corpos emaciados. Todas as cabeças estavam baixas, e nenhuma das almas condenadas falou, ou sequer reconheceu nossa presença em seu inferno. Havia uma diferença óbvia entre essa linha e aquela que eu havia experimentado anteriormente. Todas as almas estavam se movendo constantemente, embora lentamente, mas elas literalmente não estavam indo para lugar nenhum. Os condenados caminhavam lentamente pelos paralelepípedos de um lado da rua, antes de chegar ao fim do beco sem saída. Momento em que se viravam e caminhavam pelo outro lado, virando-se novamente antes de repetir o processo. Eles estavam andando em círculo e pareciam estar fazendo isso há muito tempo. A rua encharcada e coberta de paralelepípedos era cercada por 3 lados por casas de pedra, com janelas abertas e sem vidro. E no fim mais distante, dominando toda a avenida, estava a torre redonda. Lar de Deus sabe o quê? Não deveria ter feito isso, mas levantei a cabeça, olhando para a chama que ardia no andar superior da torre. Olhei apenas por um segundo, mas observei uma figura escura me olhando de cima. Sua aparência era pouco mais que uma sombra contra uma tocha acesa. Mas a simples visão dessa entidade provocou um terror primordial e arrepiante em meu interior. Um medo que me paralisou, até que Fábio me sacudisse de volta à realidade, me forçando a desviar o olhar. "Não faça isso", gritou ele freneticamente, seus olhos cheios de algo próximo à loucura. "Não olhe para ela nem por um momento." Juntamo-nos à fila, empurrando 2 condenados que não se opuseram. Mas ao passarmos pela fileira de casas de pedra, fomos testemunhas do verdadeiro horror. Dentro de cada pequena casa, visíveis e expostas pelas janelas abertas, estavam câmaras de tortura manchadas de sangue, cheias de vítimas que gritavam e gemiam. Vi corpos nus pendurados por correntes, amarrados em suplícios e forçados a entrar em donzelas de ferro e outros dispositivos de tortura cruéis. E os torturadores eram demônios imundos, humanoides pálidos e rosnantes, com olhos de ódio e garras afiadas que usavam alegremente para cortar carne e osso, cortando profundamente suas vítimas que gritavam sem a menor piedade. Olhei nos olhos injetados de sangue das vítimas de tortura e não vi nada além de dor, medo e loucura. Pensei em tentar ajudá-los, mas sabia que não podia. Fábio havia sido claro sobre isso.
Então, desviei o olhar, tentando em vão ignorar os gritos e o som horrível das garras cortando a carne. Juntamo-nos à procissão sombria sob a chuva forte, enquanto a tempestade se fechava sobre nós. Caminhamos em círculo por 5 vezes, meus nervos à flor da pele enquanto sentia que estava à beira da loucura. Me perguntei por que os outros continuavam essa marcha interminável e sem propósito. Mas então descobri o porquê. De repente, logo à nossa frente, um dos condenados desabou, chorando alto ao cair de joelhos. "Não aguento mais!" gritou ele, olhando para cima, para as nuvens da tempestade. Mas não havia misericórdia nesse reino. A linha foi mantida atrás dele, mas não por muito tempo. Vi um movimento repentino no canto do meu olho, virando-me a tempo de ver um demônio estendendo a mão pela janela aberta e agarrando o homem, cravando suas garras profundamente em sua carne. "Não! Por favor, Deus, não!" gritou a vítima, mas acabou rapidamente. O demônio arrastou o homem que gritava, puxando-o pela janela e para a câmara de tortura, onde certamente se juntaria às outras vítimas em tormento eterno. Nem uma única alma na fila havia tentado salvá-lo. Na verdade, os condenados nem reagiram ao seu sequestro. Eles simplesmente caminharam, como se nada tivesse acontecido, atravessando as poças d'água com a cabeça baixa. Nesse ponto, vi este lugar pelo inferno que era. A primeira linha que eu havia caminhado era aterrorizante e violenta, mas ainda havia esperança naquele reino. Certa ou erroneamente, aqueles presos ali acreditavam que podiam escapar e chegar a um lugar melhor, mas não havia esperança nessa linha. Aqui, os condenados caminhavam em círculo por toda a eternidade sem chance de escapar. Eles faziam isso porque a alternativa era pior. Aqueles que caíssem seriam arrastados da linha e torturados pelos demônios que espreitavam dentro das casas de pedra, submetidos à dor e ao terror, até que a loucura os dominasse. Meu coração afundou e senti meu estômago embrulhar. Agora sabia o que esse lugar era, mas não entendi o que estávamos fazendo ali. Coloquei minha mão no ombro de Fábio, fazendo-o virar a cabeça enquanto gritava em seu ouvido. "O que diabos é isso? Você disse que estávamos aqui por Ana." "Estamos", respondeu Fábio com firmeza. "Só espere." Fiquei frustrado com outra resposta evasiva, mas confiei em Fábio. No entanto, foi em nosso 13º círculo da rua que a porta de repente se abriu. Vi a entrada no fim mais distante da avenida, notando como era a única casa na rua sem janelas, o que significava que éramos incapazes de ver quaisquer horrores que ocorressem lá dentro. Experimentei uma sinistra premonição ao caminharmos em direção à luz fraca das velas que vinha da minúscula casa. Mas em algum nível, sabia que meu destino estava do outro lado daquela porta. Qualquer horror que estivesse lá dentro era algo que eu precisava encarar. A sala em que entramos parecia confortável no começo. Fiquei aliviado em encontrar santuário da inundação. O cheiro lá dentro era mofado, mas uma grande melhoria em relação aos cadáveres fedorentos do lago. As paredes estavam nuas, mas havia uma lareira acesa no canto e eu saboreei o calor que ela fornecia. Mas o pouco conforto que senti foi efêmero, porque o que vimos lá dentro daquela pequena sala me abalou até o íntimo. Vi Fábio olhando fixamente para o canto mais distante da sala e me virei lentamente para encarar naquela direção. Meu queixo caiu quando vi a mulher sentada em uma cadeira de balanço, balançando para frente e para trás enquanto embalava um bebê chorando. Não um recém-nascido, mas uma criança de aproximadamente 1 ou 1 ano e meio. Reconheci a jovem imediatamente. Era Ana, a garota que eu já amei. Chamei seu nome, mas ela não respondeu. Era como se ela nem soubesse que estávamos ali. O cabelo castanho de Ana estava preso em um rabo de cavalo. Seu rosto estava abatido e havia olheiras embaixo de seus olhos. Ela parecia exaurida, mas seus olhos verdes estavam cheios de alegria e felicidade enquanto confortava a criança, cantando uma doce canção de ninar ao balançá-lo suavemente para dormir. Olhei para o menino no colo de Ana e algo clicou no meu cérebro, mas ainda não conseguia juntar as peças. Estava tentando desesperadamente pensar, mas então uma tragédia de partir o coração se desenrolou diante dos meus olhos. Em questão de segundos, o rosto do bebê foi drenado de toda a cor. Sua pele ficou pálida e depois cinza, antes que seu corpinho se dissolvesse em cinzas,
literalmente se desfazendo nos braços de Ana. Mas o verdadeiro horror foi a reação da minha ex-namorada quando o mundo de Ana acabou. Ela gritou o nome da criança enquanto desabava no chão. Kevin, meu menino, o que eles fizeram com você? Vi a expressão em seus olhos mudar de alegria para a devastação em um momento. E foi horrível. Mas o que aconteceu a seguir foi, de alguma forma, ainda pior. Em um piscar de olhos, a cena anterior foi restaurada, quando Kevin voltou à vida com Ana o embalando em seus braços. Ela parecia não ter nenhuma memória dos eventos anteriores, continuando a cantar suavemente para a criança, enquanto ainda ignorava a presença de Fábio e eu. Mas então, a tragédia se desenrolou novamente, com Kevin desaparecendo em cinzas enquanto Ana gritava de dor. Ficou claro que ela estava presa em um ciclo eterno. Essa era sua tortura. Ver a criança sob seus cuidados morrer em seus braços repetidas vezes até que ela finalmente fosse levada à loucura pela dor. Esse era o inferno de Ana. A terrível verdade deveria ter sido óbvia, mas meu cérebro ainda não conseguia conectar os pontos. Ouvi um forte estrondo de trovão vindo de fora da porta aberta, que me fez pular. A tempestade estava bem em cima de nós agora, com os condenados mal conseguindo ficar em pé, quanto mais caminhar sob o vento e a chuva fortes. Eu não entendo. Por que isso está acontecendo? Perguntei, olhando para Fábio. Meu companheiro perdeu toda a paciência nesse momento, agarrando-me pelos ombros com força e me sacudindo vigorosamente, enquanto gritava em meu rosto. Pelo amor de Deus, João, não temos tempo para isso. Olhe para o rosto da criança. Olhe bem e você verá a verdade. Fiz isso, concentrando-me nos olhos azuis escuros do menino, que eram quase idênticos aos meus. E então finalmente clicou. Uma onda de emoções e memórias me invadiu, e me lembrei da verdade dolorosa. Kevin era meu filho. Ana me havia deixado 2 anos antes. Nosso relacionamento não sobreviveu à culpa compartilhada pela morte de Fábio. Ela havia se mudado para o outro lado do país e havia rompido todo o contato. O término foi devastador para mim na época, mas tentei seguir em frente com minha vida. Mas o que eu não sabia era que Ana estava grávida do meu filho, um filho que eu nunca conheceria. Agora me lembrei da ligação que recebi do pai de Ana em uma tarde chuvosa. Pude dizer pelo tom de sua voz que eram más notícias. Ana estava morta. Morta instantaneamente quando seu carro foi atingido em uma interseção por um caminhoneiro, que havia pegado no sono ao volante. Ela foi morta instantaneamente, assim como Kevin, que estava sentado no assento infantil na parte de trás. Fui ao funeral, mal funcionando enquanto lágrimas rolavam pelo meu rosto, e observei os 2 caixões sendo baixados ao solo, mãe e filho, colocados para descansar juntos. Minha dor foi compartilhada pelos pais, família e amigos de Ana, mas também senti uma culpa insuportável, porque sabia que Ana e Kevin ainda estariam vivos se não fosse o erro terrível que havia cometido 2 anos antes. Minha vida saiu dos eixos imediatamente após o funeral. Comecei a beber novamente em uma tentativa de amortecer a dor, mas não foi o suficiente. Era assombrado por pesadelos do acidente daquela noite e dos momentos finais aterrorizantes de Ana e Kevin. Não aguentei mais. Entrei no carro naquela noite, mas não dirigi para lugar nenhum. O portão da minha garagem estava fechado quando liguei o motor. Fechei os olhos e permiti que os gases tóxicos entrassem em meus pulmões. Perdi a consciência e mergulhei na escuridão eterna, acordando para me ver de pé na rodovia, com quase nenhuma memória dos eventos que levaram à minha morte. Assumi que Ana estava mentindo quando falou sobre nosso filho. Mas isso foi apenas porque eu não conseguia me lembrar, como talvez meu cérebro tivesse bloqueado o trauma. Ana havia mudado alguns detalhes, ou talvez sua própria memória estivesse turva. Mas agora eu podia ver que seu amor por Kevin era genuíno e sua dor por perdê-lo era devastadora. Ainda estava tentando processar essa revelação quando minha atenção foi atraída para o exterior. De repente, um poderoso raio atingiu a rua logo do lado de fora. O raio foi tão brilhante que temporariamente me cegou e o impacto quebrou os paralelepípedos. Abrindo o chão de par em par, uma fenda profunda surgiu,
expandindo-se rapidamente em tamanho enquanto almas que gritavam caíam dentro, mergulhando na escuridão. Os edifícios de cada lado da rua começaram a desabar, enquanto a enorme rachadura aumentava, chegando cada vez mais perto da casa que ocupávamos, engolfando tudo em seu caminho. Fábio agarrou meu braço com tanta força que doeu, e ele gritou no meu ouvido alto o suficiente para ser ouvido por cima do caos. É agora ou nunca, João. Você precisa entrar em contato com ela. Faça isso agora, ou estamos ferrados. Assenti com a cabeça, respirando fundo, enquanto me virava para encarar minha ex-namorada. Ana estava alheia a todo o caos que acontecia ao seu redor, continuando a balançar e cantar para Kevin, mesmo enquanto o mundo inteiro desabava sobre nossas cabeças. Ana deveria ter sido tratada com delicadeza, mas não havia tempo para isso. Agarrei-a pelos ombros, sacudindo-a até que ela reconhecesse minha presença. Ela gritou, olhando para cima enquanto agarrava Kevin com mais força, puxando-o para mais perto dela. Ela levou um momento para me reconhecer, já que minha aparição repentina em seu mundo foi totalmente inesperada. João, ela murmurou fracamente. João, é você mesmo? Mordi o lábio tentando ignorar a turbulência do lado de fora da porta, enquanto tentava desesperadamente trazer minha ex de volta à realidade. Sim, Ana, sou eu. Agora escuta... João, ela interrompeu, ainda alheia à situação que se desenvolvia ao seu redor. Sinto muito, João. Eu deveria ter te dito a verdade. Achei que estava fazendo a coisa certa, mas estava errada. Ela fez uma pausa, olhando para o bebê que ainda chorava em seus braços. João, este é seu filho. Nosso lindo menino. Pedra e entulho estavam caindo do teto acima de mim, e Fábio estava gritando no meu ouvido. Eu estava sem tempo. Ana, gritei. Aquele não é nosso filho. Ela abriu a boca em desespero, respondendo com raiva através de lábios trêmulos. Como você ousa, João? Como você ousa dizer isso? Ana, temos um filho, mas aquele não é ele. Isso tudo é uma armadilha. Você precisa sair disso, agora. Vá, se manda, ela falou, apertando o bebê. Cheguei ao meu limite e decidi que a ação direta era necessária. Partiu meu coração, mas não havia outra escolha. Estiquei a mão, agarrei Kevin e puxei com toda a minha força. Ana reagiu previsivelmente, gritando enquanto lutava desesperadamente contra mim. O que você está fazendo? Solte! Exclamou em desespero. Mas eu não podia fazer isso. A luta durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Ana lutou com todas as suas forças, mas consegui arrancar o bebê de seus braços, embora seus gritos maternos me fizessem sentir um frio na espinha. Segurei Kevin em meus braços por um breve momento, antes que sua pele ficasse cinza e seu corpinho se transformasse em cinzas, escorregando pelos meus dedos e caindo no chão. Esse evento finalmente tirou Ana de seu transe. Seus olhos se arregalaram ao examinar seus arredores. O que diabos? Exclamou ela, confusa. Onde eu estou? Então ela olhou para a porta e seu rosto congelou de horror. Meu Deus, disse ela. Virei a cabeça e vi o que ela quis dizer. A rua do lado de fora havia desaparecido, caindo no buraco que estava engolfando tudo em seu caminho. E o pequeno cômodo que ocupávamos estava desabando ao nosso redor, o chão tremendo enquanto esquivávamos de enormes lajes caindo do teto. Olhei nos olhos de Fábio e vi nada além de terror cego. Tinha completado a tarefa que me foi atribuída, mas será que já era tarde demais? Todos temíamos o pior, enquanto a tempestade rugia e a terra se abria. Mas de repente senti um calor intenso nas minhas costas. Me virei e vi um vórtice de vermelho sangue, idêntico ao que fui sugado durante meu teste anterior. Graças a Deus! Exclamou Fábio enquanto corria para a frente, pulando para o portal sem hesitar por um segundo. Fui atrás, sabendo que qualquer coisa que estivesse do outro lado certamente era melhor do que ali. Mas quando olhei para Ana, vi que ela estava congelada no lugar, olhando para o vórtice com terror nos olhos. Eu não posso... Ela murmurou com medo. Eu não posso fazer isso. Sim, você pode. Respondi de volta agarrando sua mão e lhe dando um sorriso reconfortante. Vamos juntos? Ela sorriu de volta para mim. E então,
Estávamos correndo de mãos dadas, entrando no vórtice, segundos antes de o chão desabar, e então a escuridão nos consumiu. Estamos em um lugar diferente agora. Não o céu ou o inferno, mas outra versão do purgatório, onde devemos permanecer até que nossos pecados sejam absolvidos. Essa prisão tem a forma de um prédio de apartamentos decadente situado no meio de uma paisagem infernal escura e infestada de monstros. Estamos presos dentro do prédio, então estamos relativamente seguros. Ana, Fábio e eu ainda estamos presos juntos, forçados a viver uns sobre os outros neste pequeno apartamento. Nossos vizinhos são um bando heterogêneo de indivíduos bizarros, todos cumprindo suas próprias sentenças por diversos pecados cometidos no reino mortal. O zelador do prédio é um homem estranho, prestativo e amigável até certo ponto. Embora eu sinta uma profunda tristeza nele e suspeite que ele está em sua própria jornada de redenção. Este não é um lugar agradável para habitar, e nós três estamos frequentemente em guerra. Mas, de uma maneira estranha, nós três somos como uma família agora. E, por pior que esse complexo possa ser, sabemos que existem reinos muito piores para os quais poderíamos ser enviados. O Homem das Sombras continua a nos supervisionar, comunicando-se muito ocasionalmente por um telefone instalado em nosso apartamento. Sabemos que ainda há tempo a cumprir e estamos dispostos a fazê-lo, apenas porque temos esperança para o futuro. Podemos estar mortos, mas ainda temos sonhos. Fábio está esperando pela esposa que abandonou, ansioso por seu eventual reencontro. Quanto a Ana e eu, nosso objetivo é encontrar nosso filho, para alcançar qualquer nível da vida após a morte em que sua alma inocente habita. Quando esse dia chegar, nos tornaremos a família que sempre deveríamos ter sido, e nossos pecados passados serão varridos,